Lucas 24, 49, está escrito: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Diga comigo: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, o tema do nosso congresso neste ano é: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. O tema é promessa. Na verdade, o texto que nós lemos aqui, e essa promessa, porque na Bíblia há 8.100 promessas. Dessas 8.100 promessas, 7.487 são direcionadas ao homem. E dessas 7.487 promessas direcionadas ao homem, uma delas é essa: a promessa do envio do Espírito Santo. A promessa que Jesus está falando aqui é a descida do Espírito Santo, que haveria de acontecer, que haveria de chegar até eles. Eu quero fazer aqui algumas observações do texto. A primeira que eu quero fazer aqui é que Jesus diz: eis que sobre vós, sobre, aleluia, vós. A promessa, amados, ela está sobre nós. A promessa de Deus está sobre nós, como se fosse uma sombra, como se fosse uma nuvem. Aleluias. Não entendi muito bem, pastor. No mundo espiritual, quando você está andando na rua, o mundo espiritual, os demônios, eles olham para você e eles vê sobre a sua vida, amados, a promessa de Deus. Este tem uma promessa sobre a sua vida. E aqueles que têm uma promessa de Deus sobre a sua vida, mais cedo ou mais tarde, a promessa vai se cumprir, a promessa vai acontecer. Mas eu quero que você entenda que isso significa que há uma marca de promessa sobre a sua vida, e só quem acredita que tem promessa de Deus nessa noite, joga a mão para cima e dá um grito de glória. Carabraçu, alabachaias. Eis que sobre vós, a promessa está sobre você. Aleluias. Esta promessa está sobre a sua vida. Aleluia. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. É sobre vós. Aleluia. Aleluia. Sobre a sua vida está a promessa de Deus. Aleluia. Não só a promessa do Espírito Santo, toda a promessa está sobre a tua vida. Aleluia. Você não me entendeu, senão você tinha dado glória. Não só a promessa do Espírito Santo está sobre a sua vida, mas todas as promessas. A promessa de salvação da sua família, a promessa da porta que vai
vai se abrir, a promessa sobre o seu ministério, as promessas de Deus que estão sobre nós. Aleluia. Nós vivemos debaixo das promessas. Nós estamos debaixo das promessas. Glória a Deus. Por isso que a gente suporta e aguenta tantas coisas. Por quê? Porque a promessa de Deus está sobre as nossas vidas. Aleluias. A primeira observação que eu quero chamar a sua atenção é que a promessa está sobre nós. A segunda, Jesus disse: eis que vim sobre vós, envio a promessa de meu Pai. A promessa aqui, amados, referente ao Espírito Santo, era uma promessa de Deus para o seu povo. Joel 2,28 está escrito: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Tanto que após o Pentecoste, quando questionados que eles estavam embriagados, a resposta de Pedro foi essa: isso aqui não é embriaguez, mas é a promessa profetizada por Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Ou seja, a promessa do Espírito Santo foi uma promessa do Pai. Aleluia, para as nossas vidas. E a Bíblia diz, irmãos, que esta promessa não é só para mim. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, está escrito: a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. É uma promessa, irmãos, para mim, para os meus filhos, para todos que aceitarem a Jesus Cristo como Salvador. É uma promessa para os de perto e para os de longe. Ou seja, a promessa do Pai é para todos. Aleluia. Diga comigo: todos. Olhe para o teu irmão e diga: com certeza você está debaixo dessa promessa. Aleluias. A terceira observação que eu quero fazer sobre o texto é que Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Diga comigo: de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Aleluias. Jesus está dizendo para eles: a promessa vai se cumprir, a promessa vai acontecer, mas vocês têm que permanecer em Jerusalém. Vocês têm que ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém tem uma variações de sentidos e significado. Significa ficar na presença, significa ficar aonde você foi chamado, significa permanecer no lugar aonde você se encontrou com Deus e não sair dali até estar preparado. Aleluia. O mal de muitas pessoas é que não ficam aonde Deus determinou, é que não permanece no lugar que Deus chamou. O mal de muitas pessoas é sair procurando a promessa. A promessa você não precisa procurá-la, ela já está sobre a sua vida e vai se manifestar na hora certa, no dia certo, no momento certo, amados, quando chegar a hora certa, aleluia, e no lugar que Deus mandou você ficar. Então eles tinham que ficar, amados, para receber. Quem fica recebe, quem não fica não recebe. Não preciso nem falar muita coisa. Aleluia. A quarta observação que eu quero fazer é que Jesus disse: diga comigo, você vai guardar esse versículo, diga comigo: sobre vós envio a promessa de meu Pai. Porém, ficai em Jerusalém. Observe, se ele saísse de lá, não receberia a promessa.
Quem sai da posição não vive a promessa. Quem sai da posição não vive a promessa. A maior mentira é pensar que quem tem promessa não morre. Eu dei um estudo na terça-feira. Vamos continuar. E ele diz: até que do alto, aleluias, até que do alto, o que precisamos não tem na terra, o que nós, aleluia, esperamos não está na terra, o que eu e você precisamos, amados, vem do alto. Aleluias. Não entendeu? A resposta sua vem do alto. A promessa que você precisa vem do alto. A solução do problema para a sua vida vem do alto. A tua cura não está na terra, vem do alto. O que nós precisamos vem do alto. A nossa salvação veio do alto. Aonde nós vamos viver eternamente é do alto. Aleluia. Ou seja, a nossa esperança não está na terra. Aleluia. Ela vem do alto. Glória a Deus. Então, amados, até que do alto, o que Deus tem para nós não é nessa terra. É Deus. Aleluia. O que Deus tem para mim, para a sua vida, amados, as promessas, o Espírito Santo, a salvação, não é dessa terra. O negócio de Deus, o que é de Deus, é do alto. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu o som como que de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa dos que estavam sentados. Veio do alto, veio do céu. Aleluia. Quando Jesus estava subindo em ascensão aos céus, Atos capítulo 1, a partir do versículo 4 em diante, os anjos disseram: por que estáis olhando para o alto? Porque da mesma forma que ele subiu, ele também descerá. Ou seja, nós estamos aguardando Jesus à sua volta do alto. Ou seja, não tem nada para nós aqui embaixo, nada que possa somar, mudar, modificar, melhorar a nossa vida aqui embaixo. Tudo que nós precisamos é do alto. Por isso que, amados, foi lido aqui hoje no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, vem do céu. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Quarta, quinta observação que eu quero fazer sobre o texto. Glória a Deus. Diz o seguinte: diga comigo, sobre vós. Sobre vós. Está sobre mim. Glória a Deus. Diga comigo, a promessa. A promessa De meu Pai. de meu Pai. Foi Deus que prometeu. Foi Deus que prometeu. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. Ficai, porém, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, diga comigo, do alto, sejais revestidos de poder. De poder. Aleluia. A quinta observação que eu quero fazer é que o texto diz revestido. A palavra revestido significa que tem revestimento ou cobertura. Aleluia. Jesus está dizendo: fica na cidade, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. O nosso revestimento, para você entender melhor, eu já vou ser mais claro, a nossa armadura, ela não é dessa terra. Aleluia. Você está revestido, ou seja, o nosso, por dentro desse revestimento, não dentro do homem, dentro do revestimento, nós somos carne, nós somos pó, nós não somos nada. Mas Deus, amados, deu um revestimento. Deus nos deu uma cobertura.
Aleluia, você pode lutar sim, você pode vencer sim, aleluia. Você não precisa ter medo não, porque você tem um revestimento, você tem uma cobertura espiritual, aleluia. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar. Por quê? Porque você está com uma cobertura do céu, você tem um revestimento do céu na sua vida, aleluia. Por isso, amados, que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um revestimento. Se não fosse esse revestimento, irmãos, o diabo rasgava você com um papel. O que ele menos gosta aqui na igreja, ele odeia. O prazer do diabo é destruir você, destruir a sua família. E daí, olhando às vezes fisicamente para a gente, quem somos nós para aguentar tanto ataque, tanto bombardeio, tanta luta? No mundo espiritual a gente está em constante guerra, irmãos. Tem crente que está dormindo, na verdade. Se não fosse esse revestimento pela misericórdia, já teria tombado. Porque o que acontece é o seguinte: nós temos um revestimento, temos uma cobertura. Quem nunca, quando criança, né, tem uns que não cresceram até hoje, já não assistiu aqueles filmes que ali, vamos dizer, o bonzinho ali, o super-herói, ele tem um escudo invisível que protege ele. Aleluia. É o que nós temos, um revestimento. Ele é invisível, mas poderoso. Aleluia. E se não fosse esse revestimento, irmãos, tinha muito crente que tinha tombado. Por quê? Porque só toma bombardeio e nunca contra-ataca. Aleluia. Como assim, pastor? É que tem gente, irmãos, que só recebe. Eu não, irmãos. Eu vou para oração, eu vou para o jejum, eu começo a contra-atacar o bombardeio que eu estou recebendo. Ou seja, da mesma forma que manda de lá, eu mando de cá. Aleluia. Eu só tenho uma vantagem, eu tenho um revestimento, eu tenho uma cobertura. Aleluias. Se não fosse essa cobertura, você já tinha bombado. É verdade. Glória a Deus. Diga comigo, eu sou revestido. Aleluia, porque hoje você já é revestido, porque a promessa já se cumpriu em Atos capítulo 2. Ele desceu, o Espírito Santo já está entre nós, o Espírito Santo está na igreja. Aleluia, ou seja, você tem um revestimento de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que esse revestimento, diga comigo, revestido. A Bíblia diz que é de poder. Diga comigo, poder. Poder, no grego, há 4 palavras sinônimas de poder no grego. Há uma variação de sentidos. Primeiro, exáusia significa autoridade delegada. Quando a Bíblia está dizendo poder, revestido de poder, está dizendo que há sobre a tua vida uma autoridade delegada, uma autoridade que te foi dada de Deus para a tua vida. Aleluia. Por isso que Lucas 10:19 tanto fala autoridade em algum texto, e alguma tradução diz poder. Poder e autoridade são coisas semelhantes. Então, o primeiro sinônimo de poder no grego é exáusia, autoridade delegada. Deus, amados, Ele simplesmente pega a autoridade que lhe pertence e compartilha comigo e com você. Aleluia. Você não entendeu? Misericórdia. Deus pega a autoridade que Ele tem e Ele compartilha com você. Por isso que quando você repreende um demônio,
Amados, que eu não vou aqui dizer que demônio não tem poder, que eles têm poder. O que eles não têm é o que nós temos: autoridade. Demônios, preste atenção. Também não estou exaltando eles, porque se eles têm algum poder, o Deus que eu sirvo tem todo o poder. Mas demônios têm poder. Eles não têm autoridade. Por isso que quando Satanás, o próprio, está disputando o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel não precisa nem lutar com ele. O arcanjo Miguel podia pegar a espada e querer brigar com Satanás. E eu vou dizer para você, ia dar uma briga feia. Mas ele só olha para o camarada e diz assim: ó, o Senhor te repreenda. A Bíblia diz que Satanás está disputando o corpo de Moisés. Miguel acaba a briga dizendo: o Senhor te repreenda. Isso é autoridade delegada. Tem coisas na nossa vida que bastava a gente dizer: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda nesta casa. O Senhor te repreenda nesta empresa. O Senhor te repreenda no meu casamento. O Senhor te repreenda na vida do meu filho. O Senhor te repreenda. Chega a arrepiar. Diga comigo: autoridade delegada. O segundo sinônimo é ischuros. Significa força física. Quem é revestido desse poder, amados, recebe também uma força física. Uma força, amados, no seu físico. Daí a gente só basta lembrar de Sansão. Não era Deus que vinha e fazia. Ele fazia com as suas mãos, com o seu corpo. Porque o poder, a Bíblia diz que o Espírito se apoderava dele. O poder do Espírito que tomava conta da vida dele dava uma força e uma agilidade tremenda a ele. Glória a Deus. Tanto que o homem, irmãos, quando foi colocar fogo na serra dos filisteus, a Bíblia diz que simplesmente, ele consegue capturar 300 raposas. Eu estava lendo um comentário sobre isso, que o Espírito que estava na vida dele tanto dava força como agilidade. Ele consegue, com uma agilidade tremenda, consegue capturar numa noite 300 raposas, amarra elas, coloca fogo no rabo delas e solta na serra dos filisteus, para que elas corressem por todas as direções, colocando fogo, queimando tudo. Aleluias. Entenda uma coisa, irmãos, nós, com a nossa força física, nós não conseguimos. É Deus, é verdade. Você está lutando com a tua força e não é com a tua força. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus tremendo. Aleluia, Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus fala para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: por isso que me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Por isso que me gloriarei nas minhas fraquezas e nas minhas injúrias, para que em mim se manifeste o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então o poder é isso. E essa cobertura, esse revestimento que nós temos, amados, esse poder significa autoridade delegada, significa força física. Aleluia. Como que um homem
faz uma refeição. Preste atenção. Uma refeição. 2 Reis, capítulo 19, versículo 7. De pão e água. Diga comigo, pão e água. Pão e água. E a Bíblia diz no verso 8, que com a força de uma refeição, este homem anda 40 dias e 40 noites, sem comer de novo e sem beber de novo. E sobe um monte ainda para entrar numa caverna. Aleluia. Essa força física só tem uma explicação: poder de Deus. Poder de Deus. Aleluia. Crentes que não buscam desta força estão gritando: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Galinha de Angola, galinha africana. Mas quem tem se revestido dessa força, aleluia, está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Nessa noite entenda, amados, que não é a nossa força, é a força dele. Nós precisamos da sua força. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, versículo 28, não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se canse nem se fadiga, e não há esquadrinhação no seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens certamente cairão e fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão, porque tem uma força que vem de Deus. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Deus fiel. Vamos lá, diga comigo: revestidos de poder. O terceiro sinônimo dessa palavra no grego é katros, que significa domínio, poder para dominar. Você não entendeu? Poder para dominar. Porque Deus, no princípio, esta era a vontade de Deus. Deus falou para o homem quando colocou no jardim do Éden: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre tudo. A vontade de Deus sempre foi essa: dominar. Por isso que ele diz para Josué: aonde você colocar a planta do teu pé, toma posse. Domínio. Aleluia. O que fez a igreja alcançar cidades que outrora eram, irmãos, tomadas pela idolatria, tomadas por possessão demoníacas. O que fez a igreja, amados, destituir reinos, aleluia, dominando-os, foi o poder que estava sobre a vida deles. Deus te deu poder para dominar, não para ser dominado. Deus te deu poder para você ter domínio da situação, não perder o controle da situação. Nessa noite Deus está dizendo: se revista do meu poder, da minha promessa, e você vai dominar a situação. Aleluia. O quarto sinônimo de poder no grego é dunamis. Perdão. Diga comigo: dunamis. Significa energia, grande força e grande habilidade. Dunamis também é dínamos, poder explosivo do Espírito Santo, com uma conotação de dinamite e dinâmica. Ou seja, quem tem o poder, amados, do Espírito Santo, tem dunamis, que é um poder explosivo. Aleluia.
aleluia, como se fosse uma dinamite. É uma pessoa dinâmica, uma pessoa ativa, aleluia. E eu quero dizer nessa noite, se nós formos, aleluia, tomados por esse poder explosivo, se nós formos uma dinamite nas mãos de Deus, nós vamos explodir com as obras do diabo. Nós vamos, amados, acabar com as obras do diabo. Aleluia. Deus nos deu poder explosivo. Aleluia. Ser revestido do poder significa que você está revestido de um poder explosivo, que a qualquer momento Deus pode usar para explodir com as obras do diabo. Pode te usar como uma dinamite. Aleluias. Dínamo também é aquela peça principal que fica no meio do moinho e faz todo o moinho girar. Sem o dínamo, aleluia, o moinho não gira. E sem o dínamo, sem o poder, sem dunamis, aleluia, o crente não se mexe. Sem este poder, o crente não vai a lugar nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas sabe o que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas estão querendo fazer a obra sem um revestimento de poder. Querem pregar sem um revestimento de poder. Querem cantar sem um revestimento de poder. Querem fazer a obra sem o revestimento de poder. E sem o revestimento de poder, irmãos, nós não somos nada. Nada. Sem o revestimento de poder, só vou usar um exemplo, só de um dos 12. Sem o revestimento de poder, a Bíblia diz que um dos 3, olha para mim, diga, era 12. Era 12. Mas tinha 3 mais chegados. Mas tinha 3 mais chegados. Que é isso, pastor? Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa para salvar. Ele salva todo mundo. Mas para usar, Ele faz o que Ele quer e Ele tem os seus escolhidos. É mesmo, verdade. E Jesus tinha 3 que eram mais íntimos. Várias situações e circunstâncias, estavam os 3 lá. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E um dos 3 mais chegado, antes de se cumprir essa promessa na vida dele, a Bíblia diz em João capítulo 18, a partir do versículo 15, que ele nega Jesus 3 vezes. Nega por quê? Porque tem medo de morrer. Nega porque tem medo da retaliação. Nega porque tem medo da perseguição. Por isso que ele nega. Mas depois que a promessa se cumpre e eles são revestidos, a Bíblia diz em Atos capítulo 3 que eles vão ao templo orar, o templo Formosa, e tinha um paralítico lá na porta do templo pedindo esmola, e ele pede esmola para Pedro. Pedro disse: olha aí para nós, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos, levanta e anda. Aleluia. Aí já é uma manifestação de poder, mas ele levanta e anda, e por causa disso, porque o homem andou, eles são presos, são açoitados, eles são presos, açoitados, passam a noite no cárcere. No dia seguinte, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 4, a partir do verso 18, que eles são levados à presença das autoridades, e eles disseram: nós vamos soltar vocês, com uma condição: vocês não vão mais falar desse Jesus do Nazaré. Aquele que por medo de morrer, por medo de ser preso, por medo de ser perseguido, negou Jesus, mas agora está revestido
Agora ele está com uma autoridade delegada, agora ele está com uma força física, agora ele está com domínio, agora ele está com energia, grande força, aleluia, o poder explosivo do Espírito Santo. Agora ele é uma dinamite, é um dinâmico. Ele toma a palavra e diz: vocês acham que é justo nós obedecermos a vocês e deixarmos de obedecer a Deus? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós continuaremos pregando, aleluia. Quer soltar, a gente solta, mas se soltar nós vamos pregar. E a Bíblia diz, amados, que não tendo mais o que fazer, soltam eles. E a Bíblia diz que eles se alegram, estão felizes, porque, amados, foram dignos de ser açoitados e presos por causa da palavra. E a primeira coisa que eles fazem é reunir os irmãos, aleluia, para dizer tudo o que aconteceu. E a Bíblia diz que eles oraram, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e o fogo de Deus caiu sobre eles. Aleluia. Oh, aleluia. Nós temos promessa de Deus e nós precisamos tomar posse da promessa. Aleluia. Fica em Jerusalém aguardando a promessa. Busque esta promessa na sua vida e você será diferente, você será mais forte em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Eu quero buscar a presença de Deus com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você entendeu a palavra?